Audioleitura. Deliberação Arcesp número 1622, de 11 de dezembro de 2024. Estabelece os critérios e as condições para implantação de programas de integridade pelas concessionárias com contratos de concessão sob regulação e fiscalização da Arcesp. O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, Arcesp, na forma da Lei Complementar Estadual 1413, de 23 de setembro de 2024. Considerando o Decreto Estadual número 67.882, de 15 de agosto de 2023, que consolidou os contratos de concessão em execução sob a regulação e fiscalização da Arcesp, bem como os novos contratos que passarão a ser administrados por esta agência. Considerando o Decreto Federal número 11.129 de 2022, que regulamenta a Lei Federal número 12.846 de 2013, Lei Anticorrupção, e dá outras providências correlatas. Considerando o Decreto Estadual número 67.301 de 2022, que disciplina a aplicação, no âmbito da administração pública estadual, da Lei Federal número 12.846 de 2013 e da outras providências correlatas. Considerando que as legislações superimpõem a responsabilidade das pessoas jurídicas por atos lesivos à administração pública, exigindo a implementação de mecanismos de integridade para mitigar riscos de corrupção e outras práticas irregulares. Considerando a necessidade de padronização de programas de integridade, com requisitos mínimos e prazos para implementação, para maior segurança jurídica e eficiência na fiscalização dos contratos de concessão no âmbito da Arcesp. E considerando as contribuições recebidas na consulta pública número 10 de 2024, realizada no período de 10 de outubro de 2024 a 25 de outubro de 2024, que tratou sobre os critérios e as condições para implantação de programas de integridade pelas concessionárias com contratos de concessão sob regulação e fiscalização da Arcesp. Delibera. Capítulo 1. Do Objetivo e Diretrizes. Artigo 1º. Esta deliberação tem por objetivo estabelecer critérios e diretrizes para a implementação, pelas concessionárias de serviços públicos regulados sob a gestão da Arcesp, de programas de integridade, com o intuito de prevenir, detectar e corrigir práticas de corrupção, fraude, desvios éticos e outros ilícitos, promovendo a boa governança e transparência, o fortalecimento da confiança pública e a redução do desperdício de recursos. Parágrafo 1º. As disposições desta deliberação aplicam-se aos atuais contratos de concessão sob a gestão e fiscalização da Arcesp, bem como a outros contratos a serem formalizados, conforme o disposto na Lei Complementar Estadual número 1413, de 23 de setembro de 2024, e suas regulamentações, além das normativas que venham a transferir novos contratos à agência. Parágrafo 2º. As disposições desta deliberação não se aplicam aos contratos de concessão cuja titularidade pertença a outros entes federativos e que tenham transferido à Arcesp exclusivamente a prerrogativa de fiscalização, permanecendo a regulação sob responsabilidade do ente titular. Parágrafo 3º. As disposições desta deliberação aplicam-se supletiva e subsidiariamente às regras previstas nos contratos de delegação, prevalecendo, em caso de divergência, a disciplina contratual. Capítulo 2. Da terminologia. Artigo 2º. Para fins desta deliberação, considera-se: Programa de Integridade, conjunto estruturado de ações e medidas institucionais voltadas à prevenção, detecção e correção de práticas de corrupção, fraude, desvios éticos e outros ilícitos, visando a garantir a integridade e a transparência nas atividades da concessionária. Concessionária, pessoa jurídica responsável pela execução do contrato de concessão firmado com o poder concedente. Contratos de concessão. Todos os contratos de concessão sob regulação e gestão da Arcesp, presentes e futuros, nos termos da Lei Complementar Estadual número 1413, de 23 de setembro de 2024, e suas alterações, inclusive o Decreto Estadual número 67.882, de 15 de agosto de 2023, além de outras normativas que venham a transferir à Arcesp a gestão de novos contratos de concessão. Receita, somatório de todas as receitas brutas auferidas pela concessionária, quer sejam decorrentes de exploração direta ou indireta de atividades inerentes à exploração da concessão. Capítulo 3. Do Programa de Integridade, Compliance. Artigo 3º. As concessionárias deverão, no prazo de 12 meses contados a partir da publicação desta deliberação, apresentar para aprovação da Arcesp minuta de Programa de Integridade, Compliance, observando as diretrizes desta deliberação e da Lei Federal número 12.846 de 2013, dos artigos 56 e 57 do Decreto Federal número 11.129 de 2022, e do Decreto Estadual número 67.301 de 2022, consistente em mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, elaboração e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública. Parágrafo 1º. O Programa de Integridade deverá prever um setor responsável pela aplicação, gerenciamento e fiscalização das atividades nele previstas, o qual deverá ser dotado de autonomia e independência para coordenar as atividades de controle. Parágrafo 2º.
Na hipótese de a concessionária não dispor de corpo profissional adequado para a criação, internamente, do órgão mencionado no parágrafo 1º, será permitida a contratação de consultoria externa especializada, desde que com comprovada expertise em compliance, garantindo-se que essa atuação seja realizada de forma autônoma e independente, observando-se as disposições dos incisos 7º, 10, 11, 21, 22 e 23 do artigo 4º. Parágrafo 3º. Após aprovação, pela Arcesp, da minuta de Programa de Integridade, Compliance, apresentada pela concessionária, o Programa de Integridade deverá ser implementado no prazo de 6 meses e mantido em vigor durante a vigência do contrato de concessão. Artigo 4º. O Programa de Integridade deverá conter no mínimo o seguinte conteúdo: padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade aplicáveis a todos os empregados e dirigentes da concessionária, independentemente de cargo ou função exercidos. Padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade, cuja observância deverá ser exigida de terceiros que tenham relações com a concessionária, tais como fornecedores e prestadores de serviço. O objetivo e o escopo do Programa de Integridade. A divisão clara das responsabilidades das pessoas envolvidas na função de integridade, assim como o tipo de responsabilidade e sua distribuição entre os colaboradores envolvidos nas funções de integridade, de modo a evitar possíveis conflitos de interesses com outras áreas da concessionária. O livre acesso dos responsáveis por atividades relacionadas à função de integridade às informações necessárias para o exercício de suas atribuições. Mecanismos para a detecção de irregularidades. Canais de denúncia de irregularidades que permitam o recebimento de denúncias anônimas, abertos, de fácil acesso e amplamente divulgados a qualquer interessado, em especial aos empregados da concessionária, bem como a terceiros que tenham relações com a concessionária e usuários dos serviços prestados por intermédio do contrato. Previsão de regras de confidencialidade para os denunciantes que se identificarem quando do oferecimento da denúncia, assegurando que a identificação do denunciante será mantida em sigilo e sob responsabilidade do setor responsável pelo Programa de Integridade, acessível apenas aos setores da concessionária que, justificadamente, necessitarem do acesso à informação para investigação, prevenção ou combate à irregularidade denunciada. Canais de comunicação diretos com a alta direção da concessionária, incluindo conselhos, de forma a facilitar o relato dos resultados decorrentes das atividades relacionadas à função de integridade, de possíveis irregularidades ou falhas identificadas. Integração do setor responsável pelo Programa de Integridade com outras áreas correlacionadas, tais como o Departamento Jurídico, Auditoria Interna, Ouvidoria, Departamento Contábil e de Recursos Humanos. Segregação do setor responsável pelo Programa de Integridade em relação ao setor responsável pela Auditoria Interna. Regras de conduta para situações que apresentem significativo risco de ocorrência de fraudes e corrupção, em especial nas situações que envolvam interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, tais como: a. Participação em reuniões com agentes públicos responsáveis pela fiscalização e acompanhamento do contrato de concessão ou pela regulação dos serviços. b. Celebração de acordos ou aditivos contratuais. c. Realização de doações e patrocínios de qualquer espécie, por mecanismos que garantam a rastreabilidade e a transparência dos recursos envolvidos. d. Obtenção de autorizações e licenças. e. Contratação de ex-agentes públicos. f. Oferecimento de brindes e presentes a agentes públicos. Ainda, o Programa de Integridade deverá conter no mínimo o seguinte conteúdo: esclarecimentos sobre a existência e a utilização de canais de denúncias e de orientações sobre questões de integridade. Estabelecimento da proibição de retaliação a denunciantes de boa-fé e os mecanismos para protegê-los. Dever de treinamento periódico dos empregados a respeito dos objetivos do Programa de Integridade, que poderá ser ministrado pelos funcionários da concessionária. Previsão de medidas disciplinares na hipótese de violação das regras de integridade, que devem ser proporcionais à violação e ao nível de responsabilidade dos envolvidos. Previsão de procedimentos internos de garantia da regularidade e probidade na contratação de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados. Dever de comprometimento da alta direção da concessionária, incluídos conselhos, na fixação das políticas do Programa de Integridade. Realização de análise periódica de riscos, para realizar adaptações necessárias ao Programa de Integridade. Previsão de controles internos que assegurem a confiabilidade de relatórios e demonstrações, de qualquer tipo, inclusive contábeis. Dever do setor responsável pelo Programa de Integridade de elaborar relatório, com periodicidade mínima anual, contendo o sumário dos resultados das atividades relacionadas à função de integridade, suas principais conclusões, recomendações e providências tomadas pela administração da concessionária. Comunicação imediata ao setor responsável pelo Programa de Integridade quando solicitado por terceiros, ou realizado pela concessionária, pagamento de valores por meios não usuais para as circunstâncias do negócio, em especial quando envolver pagamento de valores em espécie, em múltiplas contas, ou em contas em países distintos da operação empresarial do terceiro ou da prestação do serviço. E dever do setor responsável pelo Programa de Integridade de relatar sistemática e tempestivamente os resultados de suas atividades diretamente ao Conselho de Administração, permitindo sua atuação de forma independente da diretoria da concessionária. Artigo 5º.
O Código de Ética e de Conduta deverá ser escrito de forma clara e concisa, devendo ser de fácil consulta ao público interno e externo, além de conter, no mínimo, o seguinte conteúdo: os princípios e os valores adotados pela concessionária relacionados a questões de ética e integridade. As políticas da concessionária para prevenir fraudes e ilícitos, em especial as que regulam o relacionamento entre setor público e privado. Vedações expressas da prática das seguintes condutas por parte dos integrantes da concessionária: a. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, nacional ou estrangeiro, ou a pessoa a ele relacionada. b. Praticar fraudes ou atos lesivos nas relações com o setor público. c. Oferecimento de vantagens indevidas. d. Prática de qualquer ação ou omissão que possa caracterizar embaraço à ação de autoridades fiscalizatórias. E. Previsão de medidas disciplinares para casos de transgressões às normas e às políticas da instituição. Artigo 6º. O Programa de Integridade e os Códigos de Conduta deverão ser revisados periodicamente, a cada, no máximo, 3 anos, visando a garantir a sua efetividade. Artigo 7º. No prazo de 36 meses após a data final da implementação do Programa de Integridade, a concessionária cuja receita bruta anual ultrapassar R$ 200 milhões deverá obter, alternativamente e à sua escolha, ao menos uma das seguintes certificações de efetividade de programas de integridade ou de combate à corrupção. Obtenção de certificação do selo Proética, atualmente gerenciado pelo Instituto Ethos e da Controladoria Geral da União, CGU, ou outro que vier a substituí-lo. Ou obtenção de certificação ISO 37001, Sistema de Gestão Antissuborno ou de certificação ISO 37301, Sistema de Gestão de Compliance, ou outras que vierem a substituí-las. Parágrafo 1º. Caso a concessionária, demonstrando haver adotado todas as medidas ao seu alcance a certificação a que alude o caput, não obtenha, após a superação do prazo previsto no caput, nenhuma das certificações listadas, deverá realizar auditorias independentes, com periodicidade mínima bianual, a respeito da efetividade do programa de integridade implantado, adotando-se, para a contratação, procedimento que assegure a independência da contratada em relação à concessionária e suas partes relacionadas. Parágrafo 2º. Na hipótese do artigo 8º, a certificação deverá ser obtida pelo controlador direto ou indireto da concessionária, responsável pelo programa de integridade. Parágrafo 3º. A obrigação de que trata o caput, quando o caso, a obrigação a que alude o parágrafo 1º serão exigidas das concessionárias que, após a implementação do programa de integridade, vierem a superar a receita bruta anual de R$ 200 milhões, devendo a obrigação tratada pelo caput ser cumprida no prazo de 18 meses após o encerramento do exercício financeiro em que superado o patamar mínimo da receita bruta anual. Parágrafo 4º. Os custos envolvidos na obtenção de certificação do selo Proética ou, alternativamente, na realização de auditorias independentes bianuais, que sejam prudentes e comprovados, observada a compatibilidade com o valor de mercado, serão considerados para efeito de equilíbrio econômico-financeiro da prestação do serviço. Artigo 8º. Os requisitos exigidos por esta deliberação poderão ser atendidos pela concessionária por meio de programa de integridade implementado por seu controlador direto ou indireto, estabelecido no Brasil, desde que: inciso 1º, o programa de integridade. A linha A seja aplicável para todas as suas sociedades submetidas a controle comum. A linha B satisfaça integralmente os requisitos estabelecidos nos artigos 4º e 5º. Inciso 2º. A concessionária adira, formalmente, às obrigações constantes do programa de integridade de seu controlador direto ou indireto que lhe sejam aplicáveis. Parágrafo único. As concessionárias que adotarem o programa de integridade de seu controlador direto ou indireto assegurará que o programa implementado atenda integralmente os requisitos de certificação estabelecidos no artigo 7º desta deliberação. Capítulo 4º, das disposições finais. Artigo 9º. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.